Vistos os requisitos funcionais, vamos tratar agora os requisitos não funcionais. Tá? Muito bem, então o que eu já disse antes, lá no primeiro vídeo, que um requisito de software ele é classificado ou como requisito funcional ou como requisito não funcional. Então, um requisito funcional se refere à necessidade do software fazer algo. E um requisito não funcional, apresentar alguma característica, então digo ali uma característica necessária, porém que não é funcionalidade. Muito bem, então aí nós temos uma possível definição para um requisito funcional. É uma característica que o software deve apresentar, porém que não é uma funcionalidade. Bom, não é uma funcionalidade, mas pode ser alguma restrição associada às funcionalidades do software. Vamos olhar os requisitos funcionais com exemplo, acho que fica mais tranquilo. Vejam o primeiro exemplo colocado aqui no slide. O programa deve ser implementado em alguma linguagem de programação específica. O programa deve ser implementado em Java, o programa deve ser implementado em Python, em Delphi, em C++, sei lá. Então vejam, o fato de eu ter que implementar o programa numa linguagem específica é uma exigência a ser cumprida no desenvolvimento desse software. Então é um requisito a ser atendido, mas não se refere a algo que o software faça. Então, o software não vai fazer ou deixar de fazer algo porque ele foi implementado ou em Python, ou foi implementado em C++, ou em qualquer outra linguagem. Quer dizer, qualquer outra linguagem não interfere em quais sejam as funcionalidades que ele tem que implementar. Então, veja, esse exemplo se refere a uma característica exigida, portanto, um requisito, que não é um requisito funcional, portanto, é um requisito não funcional. O segundo exemplo, o software deve ter persistência redundante. O que eu estou preocupado? Estou preocupado em não perder os dados. Então, para eu não perder os dados, o que eu vou fazer? Vou fazer uma persistência em mais de um local. Se der problema lá numa base de dados, tem problema, tem a outra redundante aqui que suporta. Então, veja, é uma funcionalidade ter a característica de persistência redundante? Não, não é uma funcionalidade. Então é um requisito não funcional. Agora observa que esse exemplo ele se caracteriza como uma restrição que afeta algum requisito funcional. Quer dizer, o fato da persistência, de haver o requisito não funcional, persistência redundante, significa o quê? Que lá nos requisitos funcionais que tratam persistência de dados, eu vou ter que me preocupar em implementar essa tal redundância que está exigida. Então veja, não é uma funcionalidade, é uma característica necessária que não é uma funcionalidade, mas que eventualmente pode afetar as funcionalidades, que são os requisitos funcionais. Bom, eu posso organizar os requisitos funcionais em categorias, por exemplo, essas que estão aí colocadas. Não apenas essas, critérios diversos de organização dos requisitos funcionais, né, de subdividi-los, de organizá-los em categorias. Por exemplo, requisitos de interface. Então imaginem que na especificação do software eu diga, olha, eu quero determinadas cores na interface. Por quê? Porque caracterizam a minha marca. Eu quero o meu logotipo no canto superior esquerdo, no canto superior direito, em algum ponto, sei lá o que, da interface do meu software. Eu quero um máximo de itens de menu, um menu que apareça em cada tela. E por aí vai. Quer dizer, restrições associadas à definição da interface do meu software. Segunda categoria, suporte de desenvolvimento. Olha, o software deve ser, o código do software deve ser produzido em determinada IDE. A modelagem UML deve ser produzida usando determinada ferramenta. A modelagem do banco de dados deve usar determinada ferramenta. Então eu posso especificar suporte de desenvolvimento, por exemplo, como um requisito para o software. Quero que seja desenvolvido sob este suporte de desenvolvimento.
Plataforma de execução, muito importante. O meu software deve rodar sob iOS, sob Android, Windows, ou ser um PWA e aí tudo isso aí vai ter que funcionar. Percebe? Então, puxa, onde eu quero que meu software execute? E outras características de qualidade do software, como as ali colocadas, robustez, integridade, segurança, né? Não vou entrar no detalhe de discutir qualidade de software, mas eu posso dizer, por exemplo, que, olha, o acesso de usuários vai usar biometria, ou o acesso de usuários vai usar senha, ou vai usar biometria e senha. Então, a integridade dos dados, em função da integridade dos dados, eu vou exigir, por exemplo, a persistência redundante, que foi o exemplo que eu mencionei antes, e por aí vai. Requisitos de performance, tempo de resposta, olha, funcionalidades que demandam comunicação em rede, eu quero tal tempo máximo de resposta. Funcionalidades que não demandam redes executadas localmente, eu quero outro tempo de resposta, e por aí vai, etc. Né? Todas as características que eu queira que o meu software apresente, mas que não são funcionalidades. E observa que no estabelecimento de um contrato de desenvolvimento de software, quer dizer, a posição do cliente é tanto exigir as funcionalidades que ele precisa, como também as outras características que não são funcionalidades, como essas que eu acabei de mencionar, que são os requisitos funcionais. Aliás, desculpem, são os requisitos não funcionais. Bom, como é a descrição de um requisito não funcional? Um primeiro ponto que eu quero destacar, e eu não vou entrar aqui no mérito da produção de um documento de especificação de requisitos, como eu já mencionei no outro vídeo, mas o que eu quero colocar é o seguinte, seja qual for o estilo adotado, a seção de descrição dos requisitos não funcionais deve ser diferente da seção de descrição dos requisitos funcionais, que os requisitos funcionais e não funcionais sejam descritos em seções diferentes. Então é o que eu digo lá, os requisitos não funcionais devem ser tratados em seção específica do meu documento de especificação de requisitos. E uma segunda observação que eu coloco é que, naturalmente, a descrição de um requisito não funcional ela tende a ser bem mais simples que a descrição de um requisito funcional. Para eu dizer que o software deve ser implementado em determinada linguagem de programação, eu digo isso numa frase muito mais simples do que a descrição de um requisito funcional que tenha uma série de restrições associadas, uma série de passos associados. Então, basicamente, essa ideia é mais simples e usem-se seções específicas para cada tipo de requisito. Bom, e essa é a visão que eu queria passar em relação a requisitos não funcionais. Então vejam, no vídeo anterior tratamos os requisitos funcionais, aqui os requisitos não funcionais. Então nós sabemos, requisitos de software ou são funcionais ou são não funcionais. No próximo e último vídeo nós trataremos os outros dois conceitos que são regras de negócio e casos de uso. Então ficamos por aqui com o tratamento dos requisitos não funcionais.